Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E você deve estar estranhando, ô Laureano, por que essa vela acesa logo no período da manhã? É para simbolizar aqui os mortos que irão votar amanhã nas eleições do Vasco da Gama. E muitas notícias vindas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pela parte da manhã, a oposição lançou um recurso. Neste recurso está constando que realmente há mortos que irão votar, e a gente está na dependência aí da Justiça Carioca, perfeito, para que essa eleição seja presencial ainda no dia de amanhã. Então a gente vai falar muito sobre essa história aqui. Vamos falar sobre Vasco da Gama e América Mineiro, jogo aí que o Vasco da Gama é favorito e precisa ganhar. E o seguinte, a gente vai colocar aqui a tabela, certo, da 33ª rodada, e hoje na parte da manhã, certo, o potencial construtivo foi efetivamente lançado no Diário Oficial. Enquanto a gente passa as notícias para vocês, a vela segue acesa. Vamos fazer o seguinte: deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. Eu vou colocar a classificação para vocês do Campeonato Brasileiro, como que ficou a situação com os jogos de ontem, e depois o Laureano volta. Beleza? Tamo junto. Meu amigo vascaíno, e a rodada, estamos aqui com a vela aqui para homenagear os mortos, né, que vão votar amanhã. Enquanto isso, a gente fala aqui do Campeonato Brasileiro, porque os resultados ontem foram excelentes para o Vasco da Gama. Sem demora, já vamos colocar aqui, ó, a gente vai reparar aqui que todos os adversários do Vasco, exceto o Santos aí, não obtiveram êxito ontem, certo? A gente ressalta aqui que o nosso próximo adversário, o América Mineiro, simplesmente perdeu, demitiu o treinador, vem para o Rio de Janeiro totalmente aí rebaixado, perfeito. E a gente viu aqui ontem, né, o Corinthians lá na Arena Neoquímica empatando contra o Atlético Mineiro, num jogo aí onde o Corinthians teve um livramento, escapou aí da derrota. Outro jogo que foi muito interessante para o Vasco foi esse jogo aqui do Santos com o Goiás, porque embora o Santos tenha escapado um pouco, o Goiás, tudo indica que será a terceira equipe rebaixada. O Goiás que precisa fazer aí, ó, olha só, 11 pontos em 15 disputados nas próximas 5 partidas. O Goiás já com 80% de chance de rebaixamento. A gente também coloca aqui a situação do Bahia, que perdeu ontem em casa para a equipe do Cuiabá. Então, cara, os resultados foram excelentes. O Vasco, né, permanece, e é inédito isso, a segunda rodada consecutiva que o Vasco fica fora da zona do rebaixamento. Só que dessa vez o Vasco nem precisou ir a campo, certo? O Vasco praticamente, né, igualou a distância ali com o Bahia e está ali a um jogo a menos com relação à equipe do Corinthians e do Santos. A gente vencendo esse jogo aí contra o Cruzeiro, a gente vai ficar um pontinho do Corinthians e do Santos. O Vascão não cai mais, pessoal. Então, vamos voltar aqui com o noticiário esportivo do Vasco da Gama. Lembrando que para esse jogo, meu amigo vascaíno, a gente vai contar com o retorno do Rossi, né?
E também vamos contar aí com o Eric Marcos e com o Paulinho, que foram julgados ontem devido àquela expulsão no jogo contra o Internacional em São Januário pelo STJD, e ambos foram liberados aí. Bom, a gente agora fala aqui, a gente segue aqui com a nossa vela acesa, né? O mistério das eleições do Vasco que acontece amanhã. Mas antes a gente vai falar do potencial construtivo aí, porque finalmente foi publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Ou seja, agora qual é o próximo passo, Laureano, para a gente ter a reforma aí, a revitalização de São Januário? Agora o texto do Eduardo Paes vai ser votado na Câmara dos Vereadores aqui da cidade maravilhosa, certo? Se for aprovado, então será sancionado, perfeito? Então o próximo presidente do Vasco da Gama vai ter aí essa incumbência de dar sequência a todo este processo. Agora a gente vai falar das eleições do Vasco. Aqui, ó, os mortos retornando para poder votar. Os mortos retornando para poder votar. Meus amigos, agora pela parte da manhã, a gente teve conhecimento, o Leonardo Rodrigues, né, Dr. Pedro Strozenberg e o João Carlos Nóbrega ingressaram com um recurso aí de reconsideração da decisão que o juiz da 36ª Vara concedeu, pedindo aí para que as eleições fossem presenciais. E você sabe que está confirmadíssimo que vai ter morto votando nessa eleição? E ontem você, torcedor do Vasco, ficou chateado comigo quando eu disse que se as eleições for online, o Pedrinho vota. Ô Laureano, mas cadê a sua fé? Aqui é a minha fé, que estou acendendo a vela aqui para os mortos, né? Ver se vota, né? Pelo menos na razão, os mortos tenham razão. Porque, meus amigos, do jeito que tá sombrio o destino do Vasco da Gama. Vou colocar para vocês aqui a petição da oposição e olha só, confirmado que morto vai votar. Já volto. Meus amigos, então eu vou colocar aqui para vocês a petição. E olha, o juiz da 36ª Vara Civil já viu que tem perigo de morto votando. E aí o que acontece? Daqueles 250 e tantos sócios que vão votar separado, alguns inadimplentes, olha só, vamos colocar aqui na íntegra para vocês, vamos colocar aqui para vocês verem que não é choro, mas eu pergunto para você, torcedor do Vasco, qual graça que tem fazer uma eleição desse jeito, já com tudo esquematizado, com tudo armado, certo? Então a gente coloca aqui a petição para vocês, que está lá na 36ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e a gente vê aqui no item 15 aqui, ó, constatado aqui os indícios e as comprovações que efetivamente aqui, ó, a despeito de tal obrigação, olha só, o clube se limitou a citar o que seriam inconsistências em apenas 2 dos 257 nomes apontados. Então, o próprio Vasco, essa própria laia que está lá, disse que tem consistência em pelo menos 2 sócios. Olha só. E olha só como é que são as coisas aqui. Um aqui, né? Um aqui, o senhor Jorge. O senhor Jorge faleceu já, né? Estava constando lá na listagem de sócios, né?
seu Jorge, que faleceu, tá vendo ali? No dia 7/4, o seu Jorge está lá. Salve Jorge, salve Jorge. Aí o que acontece também aqui, né? A gente coloca aqui tudo para você, torcedor do Vasco, para você ter conhecimento. Então, meu amigo, olha só. Ontem a gente ainda teve a foto da comemoração da vitória. Aqui, ó. Vamos colocar quem foi que apareceu ontem, que veio a público, que está por detrás de toda essa situação. Vamos colocar aqui, ó. Depois vocês não gostam da minha sinceridade. Aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Eis quem aparece ontem do lado de Pedrinho quando o Levin estava fazendo podcast aqui no YouTube. Eles tudo trabalhando, maquinando efetivamente. Para quê? Para eles ganharem as eleições. Seu Mussa da liminar. Então, meus amigos, é difícil, certo? Pera aí que eu volto. Pera aí. Meus amigos vascaínos, então conforme vocês viram aí, né? A gente está aqui pedindo, né? Acendeu a vela aqui para os mortos, né? Pelo menos terem consciência e votar certo. Porque o seguinte, né? Processo todo viciado, mais uma vez, das eleições do Vasco da Gama. E o seguinte, a gente quando alerta aqui, não é para você ficar triste, não estou tirando a sua esperança. Só estou dizendo para você, torcedor do Vasco, que tem um esquema forte a ser montado por conta desse contrato da 777, que essa turma aí que fez esse aporto da natureza aí, esse contrato aí, são as mesmas pessoas que o Pedrinho quer meter aí no poder. São os 90 e tantos conselheiros que o Pedrinho, do Jorge Salgado e também do próprio amigo dele, pessoal, o Júlio Brandt. Então, meu amigo, tá aí a situação escancarada para que você possa ver e tomar conhecimento dos fatos. Vamos torcer para que haja uma liminar aí na justiça, agora na parte da tarde, né, comecinho da noite, tá? Para que efetivamente as coisas mudem, cara, porque senão eu só tenho a dizer para você, torcedor do Vasco, você que é sócio, você que vai votar no Levenciano, vá ao calabouço para que a gente pelo menos possa computar o seu voto, para que a gente possa contabilizá-lo, certo? Porque se não bater com a situação lá da máquina, a gente pelo menos tem para onde recorrer. Então vamos ficar atento a isso aí, e qualquer novidade aí na justiça com relação à eleição do Vasco, a gente entra aqui no canal principal ou na Seita Vascaína para a gente dar prosseguimento. Aí ontem a assessoria de imprensa do Vasco me vetou, não vou poder cobrir. Você sabe por que eu não vou poder cobrir a eleição do Vasco? Eu fui vetado porque eu não sou safado, pilantra, igual esses passador de pano, certo? Tá tudo certo, vocês estão certos. A democracia de Salgado, certo? Meus amigos, estamos juntos, Vasco neles e a verdade prevalecerá. E eu sigo aqui orando, rezando aqui, mortos, votem certo. Valeu.